velho ditado de que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher já caiu por terra. Mas muita gente nem sabe que, às vezes, a violência começa ainda no namoro. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Karine Brito dos Santos, que recebeu menção honrosa no Prêmio CAPES pela tese de doutorado sobre uma estratégia de prevenção à violência no namoro. Olá, Karine, muito obrigada por participar aqui do programa Cidadania. Conta pra gente, então, realmente, né, muitas pessoas nem se atentam que essa violência que a gente imagina, né, que é só conjugal, pode muitas vezes começar já no namoro. É verdade. Então, Roberta, a violência no namoro é um fenômeno que é pouco estudado aqui no Brasil. O primeiro mapeamento nacional que nós temos surgiu em 2011, feito pela Fiocruz, e traz dados assim, realmente alarmantes sobre esse fenômeno. A gente conhece bastante sobre a violência conjugal, ou seja, a violência perpetrada por parceiros íntimos adultos, mas pouco se conhece sobre a violência no namoro. E a violência no namoro entre adolescentes, ela tem muito a ver com esse momento que o adolescente passa, né? Um momento de construção da própria identidade, né? Um momento em que as relações amorosas se estabelecem. Então, é muito importante a gente dar atenção ao fenômeno da violência no namoro nessa faixa etária, né? A violência entre casais, ela pode acontecer em qualquer momento, na verdade, do ciclo de vida. A gente chama atenção no namoro porque é um momento em que ele está iniciando, muitas vezes, esse processo do relacionamento amoroso. Então, hoje a gente considera que é um problema mundial de saúde pública, a violência no namoro, não só no Brasil, mas no mundo. A gente já tem bastante pesquisas, né, sobre isso, atestando a magnitude, né, a prevalência elevada desse fenômeno. E tem uma questão bastante interessante que a marca da violência no namoro na adolescência é a violência psicológica, né? Então, a violência psicológica, se a gente for trazer assim, em termos de dados, mais de 96% dos adolescentes são vítimas e perpetradores de violência psicológica dentro da relação. Então, a violência psicológica a gente pode considerar aí a violência verbal, né? Ameaças também ao parceiro, e uma série de violências de caráter moral também, como, por exemplo, impedir de falar com os amigos, né? Impedir que a pessoa, né, espalhar, por exemplo, boatos sobre a pessoa, divulgar, por exemplo, fotos íntimas da pessoa na internet, que é um fenômeno muito comum, né? Tem até um nome específico para isso, que é o sexting, né? Então, é um fenômeno que merece a nossa atenção. E essa questão da internet também entrou para atrapalhar um pouco aí, né? Aumentar essa questão, ou não? Acho que a internet, ela possibilita, né, outros padrões assim, de interação, que a gente muitas vezes não tinha assim antes, mas a violência ela pode acontecer em qualquer contexto, né? Na adolescência, é interessante a gente pontuar que a gente fala da violência no namoro, mas existem outras modalidades de relacionamento dos adolescentes que também acontece violência, né? Então, existe o pegar, né, o ficar, né? E se a gente for olhar no Brasil, tem várias terminologias específicas a depender da região, e nesses tipos de relacionamento mais casuais também podem acontecer a violência. A gente chama atenção para o namoro porque tende a ser um tipo de relacionamento que tem uma periodicidade, às vezes um pouco maior, você tem uma frequência de contato com aquela pessoa maior e justamente por isso as chances de acontecer a violência, ela aumenta, né? Mas já acontece mesmo nessas interações mais rápidas. Sim, mesmo nessas também. Interações mais rápidas. E aí também esse tipo de violência mais psicológica que é mais prevalente? Na realidade, assim, todos os tipos de violência podem acontecer na adolescência, desde a violência física, a violência sexual, né, a violência moral, a violência patrimonial e também, como a gente falou, a violência psicológica. Todos esses tipos de violência, inclusive há uma sobreposição muitas vezes. Por exemplo, eu costumo falar em atividades que eu faço divulgando esse tema, que tipo assim, ninguém conhece alguém, dá um beijo e dá um soco, dá um tapa. A violência ela costuma acontecer numa escalada. Vai ter uma progressão. Uma progressão de comportamentos violentos que inicia geralmente com a violência psicológica, né, que tem a ver com chantagem emocional, com humilhação, com xingamentos e, às vezes, inicia outros tipos de violência até chegar, né, no que se considera essa violência mais grave, a violência física, né? Mas há uma sobreposição de violência, né, várias acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes há uma co-ocorrência com outros tipos de vitimização também, né? Então, é um fenômeno que merece bastante atenção.
A gente tem uns dados aqui sobre como acontece, né, assim, de quem viu uma situação de violência na Datafolha, né? Assim, então, assim, grande parte das pessoas já viu algum tipo de violência acontecer. E aí, o segundo dado é que essas pessoas, grande parte delas também não fizeram absolutamente nada. Esse é um dado que chama atenção, né? É bem interessante a gente pensar. O que eu trago nesse trabalho da tese é mostrar que, assim, além da vítima e do agressor em contexto de violência, a gente tem uma outra figura muito importante que muitas vezes a gente não fala a respeito, que é o espectador. O espectador somos todos nós somos potenciais espectadores de situações de violência. Então, seria um triângulo, né? A gente tem a vítima, o agressor e o espectador. E muitas vezes o espectador ele tem essa postura que você mostrou aí na pesquisa, né? Ele é um espectador passivo, ele não faz nada diante daquela violência, né? E aí no nosso trabalho de prevenção a gente buscou entender como fazer uma abordagem desse espectador, como tornar o espectador mais propenso a ajudar nesses contextos. Como ele pode deixar de ser passivo e ser um espectador ativo? Tomar uma providência, fazer alguma coisa para não deixar a violência acontecer, que muitas vezes as situações de violência podem levar até a morte, inclusive, né? Se forem seguindo essa progressão que você falou, né, vai cada vez aumentando, pode chegar. Isso. Então, se o espectador muitas vezes não tiver uma postura ativa, aquela pessoa que está ali precisando de ajuda, né, ela pode realmente ficar numa situação bastante difícil. Então, a gente faz um trabalho, inclusive, de conscientização para as pessoas entenderem qual que é a probabilidade de ajuda de uma pessoa diante desse contexto. O que leva uma pessoa a não ajudar? Por que as pessoas não fazem nada muitas vezes? Será que essas pessoas são insensíveis? Elas são alienadas? Falta a elas empatia? É só uma questão individual, né, desses sujeitos ou tem aspectos do contexto que podem dificultar? E a gente vai ver dentro do modelo teórico que a gente usou para embasar essa intervenção que realmente a relação entre os espectadores que estão no local influencia no comportamento de ajuda. Por exemplo, se a gente tiver uma cena de violência acontecendo em um local, quanto mais pessoas estiverem ali, é paradoxal, mas a tendência é que haja uma probabilidade de ajuda menor. Menor. Por quê? A gente tem muitas vezes um dos fenômenos, né, que explica isso, é o de difusão de responsabilidade. Se tem muita gente num local e está acontecendo alguma coisa, todo mundo acha que alguém vai fazer. Não precisa, né, ser eu. E aí existe uma omissão, vamos dizer assim, coletiva, né? Então é muito sério esse fenômeno do espectador, a gente entender esses aspectos, né, que acontecem. Uma outra coisa muito interessante que acontece é assim, a gente está num local e está acontecendo uma cena, só que eu olho para você está despreocupada, eu olho para outra pessoa não está fazendo nada, então eu posso ser conduzida, né, por essa aparente despreocupação ou inatividade da outra pessoa, e eu posso avaliar o risco daquela situação como um risco baixo, não precisa de intervenção, quando na verdade às vezes, né, se você estivesse sozinho ali, você poderia avaliar aquilo como sério, né, como apropriado e necessário intervir. Porque até a pessoa estando sozinha fala, só tem eu aqui, se eu não fizer, realmente o ônus de não ajudar, ele é bem maior, né? Então esse trabalho ele vai fazer a gente entender qual que é o processo de tomada de decisão do espectador para ele ajudar. Que barreiras ele precisa superar para realmente ajudar uma pessoa nesse contexto de violência no namoro. Tem até dados dessa mesma pesquisa do Datafolha sobre onde acontecem, né, as violências. Aí tem assim, a grande parte é em casa, 39% na rua e outros lugares ficou para 18%. Mas então não deu para ter ideia, mas assim seria mesmo em casa, às vezes tem várias pessoas, às vezes só tem, né, tem menos, aí sempre entra em ação essa lógica aí. Quanto mais pessoas, menos probabilidade delas agirem. Essa é uma das hipóteses, né, que a gente usa para explicar, né, por que a ajuda é menor nesses contextos. Mas tem outros aspectos que são importantes também. Por exemplo, se a gente desconhece os marcadores para a violência no namoro, por exemplo, eu não sei o que é uma violência psicológica, eu não sei que tipos de atos ou comportamentos estão envolvidos nisso. É difícil eu identificar uma violência se eu não conheço, né? Então, uma das coisas mais importantes também é a gente identificar os sinais para a violência no namoro, né? Então, saber o que é uma violência física,
O que é uma violência moral? Muitas vezes as pessoas não sabem, difamação, espalhar boatos, né? Então, explica para os nossos telespectadores quais são as diferenças aí, violência moral. Isso, então a violência moral ela vai envolver atos que, por exemplo, vai colocar o sujeito em processo de difamação, em calúnia, espalhar boatos sobre o parceiro, né? Virar os amigos contra o parceiro, que isso acontece muito, né? Violência... Então, por exemplo, né, assim, o namorado que fala, essas suas roupas são sem vergonhice, esse tipo de roupa que você usa. Isso aí já teria mais relacionado ao aspecto psicológico, né, que vai mexer com a estima, né, do indivíduo, né? Colocar a pessoa mais para baixo, né? Deixar a pessoa humilhada, xingar, depreciar, né? Esses seriam aspectos mais psicológicos, né? A violência física é interessante a gente falar, embora seja o tipo de violência que está mais marcado, né? Quando a gente fala de violência entre parceiros, de uma forma geral, a própria definição operacional de violência ela leva em conta basicamente a violência física. Mas tem atos de violência física que vão desde o empurrão à parceira até um soco, um chute, né? Ou coisa do tipo. Então, puxar o cabelo, né? É um ato de violência física, empurrar. Então, é importante considerar essas nuances, né? Isso ajuda a gente a identificar se aquele contexto está tendo realmente uma situação de violência. A violência patrimonial é um tipo de violência que as pessoas desconhecem muitas vezes, né? Seria, por exemplo, destruir objetos de valor da pessoa, por exemplo, rasgar um documento, a identidade, quebrar o seu celular, né? Então, coisas que acontecem. Né? Apagar, pegar o celular, apagar os contatos com muita frequência. Né? Se enquadraria? Tudo isso que envolve coisas que têm um valor, não necessariamente um valor financeiro, mas um valor sentimental, emocional para a pessoa também. Né? Rasgar suas fotos, né? Coisas que sejam, né, de valor para o indivíduo. A pessoa ganhou um presente e sumir com aquele presente, ou tomar. Agora, a gente pensa muito assim na violência contra a mulher. As mulheres também são violentas com os parceiros? Pois é, esse é um dado assim, muito importante que a pesquisa da Fiocruz traz desde 2011, né? A violência no namoro entre adolescentes, ela tem um padrão de interação que a gente chama bidirecional. Ou seja, a violência ela é recíproca, ela é mútua, né? Tanto o homem agride a mulher, quanto a mulher agride o homem. Isso mais, no caso dos adolescentes, isso acontece mais? Isso aí no caso da adolescência, que é o público-alvo da intervenção que eu trabalhei. Agora, é claro que alguns tipos de violência a gente tem, né, o homem sendo mais agressor do que a mulher. Por exemplo, a violência sexual, o homem ele é mais perpetrador do que a mulher, na adolescência, no caso. Mas, por exemplo, as mulheres são mais perpetradoras de ameaças do que o homem. Né? Então, tem aspectos interessantes desses dados de prevalência que ajudam a gente a entender melhor esse contexto, esse fenômeno na adolescência. E aí a gente muda um pouco essa noção. O vetor da agressão não está indo só para um lado, né? Existe, na verdade, um aprendizado da violência. A violência a gente aprende a partir de modelos. Eu vejo o modelo dos meus pais, eu aprendo como ter o meu relacionamento. Eu vejo como meus amigos se relacionam no namoro deles, eu aprendo também modelos de como eu me relacionar em um relacionamento romântico, né? Então, a gente aprende por esses modelos que a gente tem aí disponíveis. Então, é importante, nesse trabalho de prevenção, a gente está buscando mostrar para os adolescentes outras formas de se relacionar, mais sadias, né? Diferente da que eles estão, muitas vezes, acostumados. E aí você chegou, então, a um modelo de prevenção, né? A gente tem também aqui um gráfico, aí você podia explicar para a gente, né, que através dessa prevenção ela passa pelos amigos, é isso? Isso. A ideia do trabalho da tese é a gente mostrar que, assim, os amigos, eles desempenham um papel fundamental na prevenção à violência no namoro. Por quê? As relações amorosas, elas surgem no contexto das amizades. Muitas vezes a gente conhece um amigo de um amigo, né? Então, a própria relação afetiva surge muitas vezes no contexto da amizade. Então, os amigos são responsáveis pelo processo desde o surgimento, o desenvolvimento de uma relação amorosa, que eles estão ali, né, participando, né, muitas vezes ativamente nesse processo, e também em caso de término, né, do namoro, os amigos muitas vezes participam, e também proteção em situações de violência. Então, os amigos eles estão presentes em todos os momentos. E eles são a principal fonte de ajuda, né? Então, quando o adolescente tem um problema no namoro, em primeiro lugar, né, geralmente as pesquisas mostram que eles tendem a procurar um outro amigo para conversar sobre esse problema, e não com os pais, ou os professores, ou um profissional, por exemplo, de saúde. Então, os amigos eles têm uma influência imensa, né,
potencial. Na verdade, essa influência pode ser tanto negativa quanto positiva na adolescência, mas a ideia na tese é a gente usar esse potencial de ajuda positivo que eles têm para poder, né, passar para eles modelos mais saudáveis para que eles possam se ajudar na rede de amizades. E aí essa imagem, ela vai mostrar para a gente 6 funções que os amigos cumprem, né, dentro de uma relação de amizade, né? Então, uma função muito importante é a função de ajuda. É o amigo te ajudar das mais variadas formas. Pode ajudar dando um conselho, pode ajudar, enfim, fornecendo algum tipo de informação específica que o outro precise, né? Até um apoio instrumental, se for necessário mesmo, né? Um outro aspecto importante é a autovalidação, né? A gente precisa, enquanto indivíduo, ser autovalidado, ser escutado nas nossas necessidades, nas nossas demandas, ter alguém que acolha, vamos dizer assim, de certa forma isso, valide o que a gente pensa, sente, né, e tudo mais. A intimidade, que é um ingrediente fundamental, é aquilo que possibilita eu chegar para você e contar que estou passando por uma situação específica dentro do meu namoro, né. Então, a intimidade é falar de coisas, né, mais íntimas, específicas aí do relacionamento. A aliança confiável é um ingrediente fundamental, que tem a ver com a disponibilidade, o quanto eu posso contar com esse amigo, né? Porque muitas vezes você precisa do amigo, mas você liga, ele não está, né, não tá disponível. Então, a amizade, ela pressupõe também uma disponibilidade, né? Igual uma plantinha, a gente precisa regar para que ela, né, ela se mantenha. O companheirismo é uma função assim, importante e é uma das primeiras funções que tende a se desenvolver na amizade, ao meu ver, porque a gente começa a amizade geralmente fazendo alguma coisa de atividade com outro amigo, né? Faz uma coisa legal com um amigo, enfim, vai passear, vai para o cinema. Então, companheirismo é a vivência de coisas prazerosas juntos, né? Que é importante. Karine, e a segurança emocional? Então, a segurança emocional, ela envolve a gente poder confiar no amigo, né? Ele dá esse apoio, né, nos momentos que a gente mais precisa, né? Então, basicamente, esse trabalho que foi realizado, ele visou o adolescente mapear a rede de amizades, ter uma noção, assim, das características dessa rede de amizade. Quantos amigos tem, quantos são homens, quantos são mulheres, como é a influência desses amigos, se é mais positiva do que negativa, né? Saber, eu tenho mais amigos mais novos, mais velhos, enfim, fazer um mapeamento geral. Em um segundo momento, eles fizeram uma avaliação da qualidade da amizade, considerando essa imagem aqui que a gente apresentou. Então, eles pensavam no melhor amigo deles e avaliavam como é que esse melhor amigo está em cada função dessa, né? E via também a reciprocidade dele para com o amigo, de acordo com essas funções. Que isso você fez, isso foi parte da sua pesquisa de doutorado com um grupo mesmo de jovens, adolescentes. E aí você apresentou essas funções para eles pensarem e verem se os amigos deles se encaixavam nessas categorias, né? E desempenhavam essas funções. Né? Exatamente. Então, a gente avaliou, a gente tem uma escala que avalia a qualidade da amizade. Por que a gente trabalhou com isso, né? A baixa qualidade da amizade é um fator de risco para a violência no namoro. Então, se eu tenho uma qualidade de amizade ruim, eu tenho mais chances de me engajar em um namoro violento. Então, a gente trabalhou para elevar a qualidade da amizade deles, para, digamos assim, neutralizar esse fator de risco. Então, à medida que eu tenho mais consciência da minha rede de amizades, que eu qualifico essa amizade com esse meu melhor amigo, né, eu tendo a me sentir mais forte e, por exemplo, estar mais em condições de pedir ajuda quando eu preciso, né, porque eu reforço, né, essas funções, né, de amizade, de segurança emocional, de aliança confiável, né. Então, esse foi um dos ingredientes que a gente trabalhou na tese, né. E também para diminuir o número de amigos envolvidos em violência no namoro, que esse também é um grande fator de risco. Por exemplo, se eu tenho um amigo que está envolvido em violência no namoro, eu tenho mais ou menos 2 vezes mais, né, chances de eu perpetrar a violência no meu namoro. Então, realmente, os amigos, eles são um modelo importante que a gente tende a se basear neles para construir a nossa própria forma de se relacionar dentro do namoro, né? Então, o trabalho foi voltado mais para isso. E a sua tese, inclusive, ela está disponível para quem quiser acessar, ler ela inteira, está lá no repositório da UNB, não é isso? Exatamente. É só acessar o site, o repositório da UNB, aí vai estar lá, tem geral, tem várias teses, como é que o espectador faz para encontrar? Pode colocar também o meu nome completo, né? Se quiser no Google e o UNB, né? Que vai acessar o repositório, né? E nessa página do repositório vai aparecer o link para baixar a tese.
Então, ela tem o nome Mobilizando Comportamento de Ajuda na Rede de Amizades. É uma estratégia de prevenção à violência no namoro baseada nos pares e na abordagem do espectador. E ela está lá disponível, pode ajudar tanto os adolescentes, como inclusive professores, família, também é interessante. A gente tem toda a descrição, né, do que foi feito na tese, todos os materiais que foram utilizados, né? Estão tudo lá disponível. Karine, muito obrigada por vir aqui, dedicar seu tempo a gente. Eu que agradeço. Eu conversei com a psicóloga Karine Brito dos Santos sobre a prevenção da violência no namoro. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só acessar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugerir um assunto para a gente discutir aqui no Cidadania, você pode mandar um WhatsApp para 61 99966 1616 ou telefonar gratuitamente para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.